Coreia do Sul tem a menor taxa de natalidade do mundo e a sua população pode diminuir pela metade até 2100. Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um React. Dessa vez a gente vai lá para o canal da BBC News Brasil. Vamos reagir ao vídeo Coreia do Sul, porque as mulheres não estão tendo filhos. Esse que é um dos temas favoritos de geografia, história, sociologia e até biologia, né? Você sempre vai ouvir falar, vai sempre ter uma questão no Enem sobre pirâmide etária. É uma coisa que envolve natalidade, expectativa de vida e mortalidade, né? Posso até abrir aqui, ó. Vamos abrir uma pirâmide etária, você já deve ter visto, né? Pirâmide etária. É um dos grandes desafios do século XXI e dos sistemas econômicos e políticos que nós estamos tendo, né? Porque a pirâmide etária, ela é um demográfico, ela mostra um aspecto social, econômico e político das sociedades, né? Então, o que que a gente tinha anteriormente? Essa pirâmide etária, ela mostra a quantidade de cidadãos que estão vivos numa faixa de idade, num certo tempo histórico, atual ou passado, de uma população. E o que acontecia? As pirâmides etárias mais antigas, do século passado, principalmente de 100, 200 anos atrás, eram essas pirâmides com a base alongada e que ia afunilando aos poucos, até quando chegasse a uma idade de mais ou menos 60, 70, ia afinando muito. Por quê? Porque a gente tinha uma natalidade muito alta, a gente tinha uma mortalidade um pouquinho alta também, principalmente de jovens adultos e adultos, e a gente tinha uma expectativa de vida não tão alta. Então se nascia muitas pessoas, não se vivia muito, e se morria muitas pessoas durante a vida adulta, jovem adulta, ou até no começo da terceira idade, por questão de saúde serem menores, por conta de não ter acesso a recursos como saneamento básico, já é ruim atualmente, imagina 100 anos atrás e tudo mais. O que acontece? Com o passar do tempo, essa pirâmide etária ela está mudando. Ela está ficando com a base mais curta e com o meio e o topo dela mais longo. Por quê? Porque século XXI, não estamos na utopia no mundo, mas estamos numa expectativa de vida mais alta, temos acesso à saúde, no perrengue. O SUS, por exemplo, no Brasil não é a melhor das coisas, mas ainda é melhor do que um século onde não tinha o SUS. Você tem acesso à saúde, você tem acesso a um monte de produtos. A gente está numa civilização, num tipo de sociedade que se afastou de alguns perigos naturais, né? Então, a gente não está dentro de caça, de tanto animais peçonhentos, esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo mais, está nascendo menos pessoas. A taxa de natalidade é menor. As pessoas estão tendo menos filhos. Isso pode parecer irrisório, mas se a gente for para o sistema econômico e político em que a gente sobrevive, e para o sistema que for até, porque a gente precisa de novas pessoas nascendo para continuar trabalhando, o trabalho é necessário em qualquer tipo de sistema político e econômico que nós temos. Nascer menos pessoas ao mesmo tempo que está vivendo muitas pessoas cada vez mais vai causar uma desestabilidade, querendo ou não. Porque, querendo ou não, não temos como ser produtivos toda a vida. E isso não nos desmerece, isso não te tira o valor de nós como seres humanos. Nós continuamos sendo seres humanos e temos direitos ao descanso. Mas, ao mesmo tempo, a roda social de trabalho, ela tem que continuar. E você não tendo pessoas que estão na idade, que têm saúde, têm tempo de vida para trabalhar, para desenvolver o trabalho, em qualquer sistema político-econômico que a gente fique, isso vai ter um problema, né? Isso vai ter um problema, então eu acho que a gente vai lá pro vídeo, lá no BBC News Brasil, que vai desbravar isso em relação à Coreia do Sul. Só tô dando essa introdução. A Coreia do Sul é o país com o índice de natalidade mais baixo do mundo e pode, segundo algumas previsões mais pessimistas, estar caminhando para a própria extinção. Isso mesmo sendo um país de 52 milhões de habitantes, com índices de educação e desenvolvimento invejáveis. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar por que as mulheres sul-coreanas não estão tendo filhos, apesar de significativos incentivos do governo. Começando com os dados. A agência oficial de... Inclusive, só lembrando que é tema até de filmes isso, né?
Filhos da Esperança, um filme maravilhoso sobre isso, que retrata um pouco isso, né? The Handmaid's Tale, que é uma série americana, fala um pouquinho disso. Isso é um medo muito antigo, né? Vem até de outras teses, como teses maltesanas. Você já deve ter ouvido falar em geografia também nas aulas lá do ensino médio. Se tem muito esse medo de não ter filho suficiente para manter a estrutura social, né? E até a cultura pop, né, com os filmes retrata isso. De Estatística sul-coreana anunciou recentemente que a taxa de fecundidade, ou o número de filhos estimado para cada mulher sul-coreana em sua vida reprodutiva, caiu para 0,72. É o índice mais baixo já registrado na história do país. Isso não só representa uma redução significativa da natalidade em relação aos índices da década passada, como também é bem abaixo da taxa de 2,1 filhos por mulher, considerada mínima para repor a população que morre em um país. A queda da natalidade e a mudança do perfil populacional são questões discutidas em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. O motivo principal é econômico. Essa taxa de reposição de 2,1 é para manter o mesmo número de população. Não vai ter nem crescimento, nem caída. Então, se o Brasil tivesse essa taxa, por exemplo, acredito que o Brasil não está nessa taxa, ainda está numa taxa de crescimento, porque cada novo censo você vê um crescimento populacional. É um crescimento menor, acredito eu, do que era antigamente, mas a gente está num número acima. Porque se tiver no número acima, você está num crescimento. Por exemplo, se você está numa taxa de natalidade de 3, você está no crescimento de 1, né? Porque o crescimento é em cima do casal. Do casal aqui. Do casal que vai ter o filho, no caso, né? Através de um processo de relação sexual, de processo de fertilização, o que seja, né? Mas é sempre medido no casal, independente do gênero, da identidade sexual, da orientação sexual desse casal. A partir do momento que esse casal tá tendo um filho por vias biológicas, seja ela através do sexo, seja através de uma barriga de aluguel, seja através de inseminação artificial, o que seja, você está medindo que 2 filhos suprem esse casal que vai morrer, e esse casal, e aí você vai ter um crescimento zerado, né? Você vai ter o mesmo número da população através dos anos, né? O Brasil, ele tem uma taxa de crescimento, se a gente for ver os últimos censos, né? Cada censo que vai medindo a população brasileira cresce um pouco. O desafio é manter uma população economicamente ativa em tamanho suficiente para sustentar os crescentes custos de saúde e aposentadoria com a população idosa. Mas em lugares como Japão e Coreia do Sul, o dilema já é considerado uma emergência nacional. A Coreia do Sul, aliás, é o único país da OCDE, a organização conhecida como Grupo dos Países Ricos, com uma taxa de nascimentos inferior a 1 filho por mulher, menor até mesmo que a taxa japonesa. Se essa tendência continuar, daqui a 50 anos, metade da população da Coreia do Sul terá mais de 65 anos de idade, enquanto o contingente em idade economicamente ativa será a metade do que é hoje. O percentual das pessoas aptas ao serviço militar obrigatório vai ter encolhido em 58%, o que criará um desafio também para a defesa do país, que vive em constante tensão com a Coreia do Norte. E nesse... Sempre lembrando isso, que na Coreia você tem que servir obrigatoriamente até 23, 25 anos. Principalmente quem acompanha esporte ou esporte eletrônico sabe muito bem disso, né? Que sempre tem jogadores que tem que parar uma hora de competir, porque eles vão ter que servir o serviço militar. E os coreanos são muito bons em esportes eletrônicos, por exemplo, né? Em todo mundo tem coreano jogando. Aí sempre chega uma idade que ele sai daquele time e volta pra Coreia porque ele tem que servir. E ele tem até 25 ou 23 anos. A não ser ele ganhe um prêmio de louvor, por exemplo. Algo que ele faça um feito muito grande. Então, por exemplo, teve toda a comoção quando o Son, o jogador de futebol do Tottenham, ele ganhou os Jogos Asiáticos, não foi? Ele ganhou os Jogos Asiáticos lá de futebol, foi medalha de ouro, e se eu não me engano, isso fez com que ele pudesse não servir o serviço militar, e aí ele pôde continuar jogando e tudo mais. ritmo, a população total no ano de 2100 terá a metade do tamanho atual. Mas o que explica essa tendência? A correspondente da BBC na Coreia do Sul, Jim Mackenzie, viajou pelo país em busca de respostas e encontrou mulheres pouco dispostas a terem filhos. Esta é a Ye Jin, uma produtora de TV de 30
Eu entendo ficar na gestação é da mulher, né? Mas a reportagem poderia. Não tô querendo lacrar aqui, não, tá? Só tô falando que a reportagem poderia ser mais rica se tratasse como os dois pais, né? Sempre um filho vem de um casal que seja, né? De novo, repetindo, no método reprodutivo que ele vai partir, né? Então, sempre um casal, é até biológico do cuidado parental, né? Independente da formação dessa família, desse casal, é o casal que deveria tomar decisão sobre isso, né? Poderia colocar o aspecto masculino também, né? Por que os homens não estão querendo ter filhos? Porque isso deve ter influência no masculino também, né? Anos que mora sozinha nos arredores de Seul. Nem ela, nem suas amigas pensam em se casar ou em virar mães. Yejin faz uma típica jornada de trabalho sul-coreana. Trabalha 9 horas por dia, 6 dias por semana, fora as horas extras. 저는 노동을 좋아하거든요. 근데 한국에서는 노동이 어려워요. 일상이고 주말에는 진짜 링거 맞고 누워있는 정도로 삶을 유지해야 되는. Yejin sabe que isso terá um impacto no futuro do país. Ela até brinca dizendo que os sul-coreanos estão caminhando para a extinção, porque não estão procriando. Mas ela e suas amigas, também solteiras e sem filhos, não acham que seja sua responsabilidade resolver o problema. next. The next generation. Yeah. Okay. I believe next generation. Num mercado de trabalho extremamente competitivo como o sul-coreano, muitas mulheres sentem que precisam escolher entre ter uma carreira e ter uma família. E as que mesmo assim decidem ter filhos, dizem ter medo de não conseguir mais voltar a trabalhar, porque as jornadas são muito longas e as empresas exigem constante atualização e aperfeiçoamento dos profissionais. O motivo é que elas já partem em desvantagem. Entre os países da OCDE, as mulheres sul-coreanas são as que têm o maior grau de qualificação educacional, mas também as que sofrem com a maior disparidade salarial em relação aos homens. E existem outras questões relacionadas à fecundidade que começam a ser analisadas por economistas populacionais. Uma delas são as normas sociais. Mano, eu não quero pagar do cara político chato de esquerda, mas eu vou fazer esse papel agora porque é muito interessante sobre... Eu repito muito aqui nos reacts sobre autofagia, né? É sobre a questão de você estar num sistema ou numa ideologia que faz com que se autodestrua o próprio crescimento. Mas percebe como o capitalismo cria todo esse ambiente? Porque o capitalismo cria uma dinâmica onde você só consegue ser visto como um cidadão participante se você produz. Só que cada vez mais ele tá pedindo para você produzir mais. Ou seja, você não pode fazer todas as outras atividades. Ou todas as outras coisas que você até sonha. Por exemplo, as pessoas ali as meninas podem até ter sonhado, ou querer, ou ter a vontade biológica, social, que seja de ser mulher. Ou de ser mãe. Mas ao mesmo tempo, se ela não estiver produzindo, se ela estiver só cuidando dos filhos, a propaganda, o neoliberalismo, o capitalismo, vai colocar ela numa posição ruim, que ela não quer estar. Porque ela vai ser uma posição hierárquica menor. Tá ligado? De que ela não vai ter o espaço dela de trabalho, ela não vai ter a própria renda, ela não quer se ver dentro de um relacionamento onde quem tem o poder financeiro dentro do capitalismo vai mandar mais, porque a gente não educa bem as nossas pessoas, os nossos casais, os nossos filhos. Então, você tá numa estrutura que você vai ter que abnegar várias outras coisas para você conseguir ser um cidadão. Porque dentro do capitalismo, só quem tá trabalhando, quem tá consumindo, quem tá fazendo dinheiro, quem tá produzindo, tem essa questão do cidadão. Não à toa, se a mulher se torna mãe, ela não consegue voltar, porque ela vai ser vista como menor, ela vai ver vista que ela não tem tanto tempo, não é dividida a criação igual, porque se fosse dividido, tanto a mãe quanto o pai poderia trabalhar sem nenhum problema. Se tivesse uma sociedade que pensasse nisso. Mas a gente não tem uma sociedade que pensa nisso, né? É só consumir. Trabalhar. Daí depois vem os conservadores, a galera de extrema direita, coloca a culpa no feminismo. Fala que o feminismo culpou, que o feminismo tirou a feminilidade da mulher, que o feminismo tirou a mulher a posição de mãe. Meu brother, quem tirou
tudo de nós é o capitalismo, cara. Esse sistema produtivo que a gente tá, cara. Se você quer mudar alguma coisa, você devia pensar em alterações dentro do próprio capitalismo. Eu nem tô te oferecendo socialismo. Eu tô te oferecendo uma ideia mais de ser mais inteligente no próprio sistema econômico que você defende, tá ligado? De que, mano, esse sistema econômico amassa tanto a gente que a gente não consegue ser nem. Se a gente quiser, a gente consegue ser pai ou mãe. A gente não vê perspectiva. O jovem não vê perspectiva de ser pai ou ver mãe. E o jovem, ele tem acesso a mais conteúdo. Não que as outras gerações sejam mais burras e tudo mais. Mas o jovem, apesar de a gente entrar nesse estereótipo da geração Z ser mais tonta, não caia nisso. A geração Z tem mais acesso a conteúdo, a filosofia, a conhecimento, a faculdade, a ensino superior do que antes. E isso leva você a fazer reflexões, a ser mais crítico, a ficar com mais medo, a pensar no futuro. Quanto mais você pensa, mais você vê que, caramba, a gente tá rumando pro futuro que não é bom pra ninguém. Pra que eu vou trazer um filho pra esse futuro, onde eu não vou ter tempo pra criar ele, eu não vou ter o dinheiro suficiente pra dar uma vida boa pra ele, ele vai nascer numa perspectiva de crise talvez maior do que eu nasci. A gente não tem perspectiva de futuro. Como que o ser humano que tem acesso a mais reflexões, mais filosofia, mais pensamento, mais tudo, vai conseguir refletir, analisar o mundo onde ele está e vai colocar um filho nesse mundo sem essa perspectiva do que ele vai poder fazer por esse filho no futuro? Muitas vezes as pessoas até confundem isso com egoísmo. E pode ter um pouco, sim, de egoísmo. Algumas pessoas podem querer viver só pra si, faz parte. Mas muito também é das pessoas não terem perspectiva. Porque, cara, tem o aspecto cultural, tem o aspecto biológico. Muitos de nós têm o desejo de ter filho. Muito. Esse desejo não morreu na maioria da população. Não morreu na geração Z. Esse desejo tá entranhado nas pessoas. Só que as pessoas também têm reflexão, as pessoas têm análise crítica, as pessoas não são burras. Elas veem o mundo onde elas estão. E elas começam a desistir desses sonhos porque percebem que pode ser muito ruim esse sonho para as próximas gerações, né? Só que não tem análise, né? A gente não analisa políticas públicas para mudar isso. Vamos mudar a jornada de trabalho, vamos mudar a nossa educação do pai e da mãe, vamos fazer auxílio à maternidade, mas auxílio paternidade também, vamos diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres, vamos construir uma sociedade mais justa? Não. Vai vir um conservador aqui falar que é culpa do feminismo, que a mulher tá negando o seu papel de mãe, que devia voltar a ser mãe, não trabalhar e tudo mais, né? Aquele papo todo, né? Quando a gente já avançou muito tempo isso, né? Um grupo de economistas dos Estados Unidos e da Alemanha argumentam que pais tradicionalmente pouco cooperativos são um dos fatores que puxam as taxas de natalidade para baixo em países desenvolvidos. Esses economistas afirmam que nessas sociedades de alta renda, quando o esforço de se criar um filho não é bem distribuído entre o casal, a probabilidade de se ter um segundo filho é menor. A Coreia do Sul parece se encaixar bem nesse perfil. Pesquisas mostram que os homens sul-coreanos fazem menos de 1/3 das tarefas domésticas. E os cuidados com os filhos costumam recair sobre as mulheres. Veja só. Tanto homens quanto mulheres sul-coreanas têm direito a 1 ano de licença depois que seus filhos nascem, recebendo em torno de 80% do salário. Mas só 7% dos novos pais tiraram licença paternidade em 2022, em comparação com 70% das mães. O que mostra que não basta apenas existir a licença paternidade, se ela não for de fato incorporada à cultura do país. Agora, um outro ponto interessante que vem sendo bastante discutido: os crescentes custos relacionados à criação de um filho, incluindo moradia e educação. Mais da metade da população sul-coreana mora em Seul ou nos arredores da capital, onde o preço médio de um apartamento dobrou entre 2017 e 2022. E embora o ensino básico seja público e gratuito na Coreia do Sul, é comum que crianças a partir dos 4 anos frequentem aulas particulares.
de matemática a inglês, de música a taekwondo. A correspondente Jean Mackenzie explica que numa sociedade tão competitiva como a sul-coreana, isso é visto como uma forma de garantir o sucesso profissional futuro dessas crianças. Uma pesquisa de 2022 apontou que 98% dos pais sul-coreanos pagam por cursos extracurriculares para os filhos, e a maior parte deles considera isso um fardo financeiro. Mas é preciso colocar a questão financeira em perspectiva. Isso porque a Coreia do Sul já gasta centenas de bilhões de dólares em subsídios para pais e mães, justamente na tentativa de estimulá-los a terem mais filhos. O país oferece desde ajuda de custo para as despesas relacionadas ao parto e à fertilização in vitro, até pagamentos mensais para pais com crianças pequenas. Quem tem bebê de até 1 ano, por exemplo, recebe $500 por mês. No âmbito local, Seul anunciou recentemente um programa bilionário próprio, que inclui subsídios para empresas que tiverem políticas familiares e ajuda de custo para que pais queiram contratar babás. Mas as baixíssimas taxas de natalidade mostram que até agora esse tipo de estratégia tem tido pouco impacto em convencer as famílias a terem mais filhos. Women here still feel they have to make a choice between whether they have a career or whether they have a baby. They just do not feel that it is possible to do both. Also, women are still expected to do the majority of the childcare. So with women here becoming increasingly highly educated, they are now choosing to prioritise their work over this more traditional role of being a wife or being a mother that society still demands of them. Recentemente, o presidente Yoon Suk-yeol admitiu que os subsídios nacionais não têm funcionado como esperado e afirmou que a Coreia do Sul Tem funcionado como a própria repórter. Pô, presidente, a própria repórter, até eu, que não sou muito inteligente, falou. Se você não educar, se você não distribuir, porque o que adianta você dar a grana? É importante. Tanto que até eu falei, eu pedi, né, grana, auxílio maternidade pros dois. Mas, pô, jornada de trabalho é de 9 horas, tá ligado? Como que você quer que seus cidadãos vai usar o dinheiro pra cuidar dos filhos se eles estão 9 horas trabalhando? Pra conseguir pagar a escola do filho e o cursinho do filho e a mamadeira do filho e o aluguel da casa, tá ligado? Porque se o aluguel já dobrou, se você tem 2 filhos, você vai ter que ir numa casa maior. Aí a Coreia é um lugar pequeno, você vai ter que ir numa casa maior, já vai ser mais caro. Você não tem tempo pra gastar essa grana, parceiro. É a mistura dos dois, né? Da cultura, da educação, junto com a grana. se tornou, entre aspas, excessivamente e desnecessariamente competitiva. Ele disse que pretende abordar a questão da baixa natalidade como um problema estrutural. Agora resta saber como isso vai se traduzir em políticas públicas. Em dezembro de 2023, o ministro da Justiça, Han Dong-hun, defendeu a ideia de o país receber mais imigrantes para evitar, nas palavras dele, o destino de ser extinto por conta de uma crise populacional. Bom, por hoje eu fico... Por favor, não faça isso igual o dinheiro. Não taque só a lei. Porque o depois gera um conflito xenófobo muito... E não tô julgando a Coreia não, tá ligado? Não tô falando que eles são xenófobos. Mas isso gera é um problema histórico que a gente tem em vários países do mundo. Porque você fica meio desconfortável quando vem um milhão de imigrantes sem política pública, sem educação. Não que eles não tenham, sem a política pública de educação, de tipo falar, ó, por que eles estão vindo, como que eles vão vir, como que é o projeto, educar a sua população para receber bem as pessoas, né? Porque isso já aconteceu em vários outros países e dá ruim, dá merda. Essas pessoas vão morar em guetos, essas pessoas ficam estigmatizadas, essas pessoas vão para trabalhos hierárquicos menores, vai se criando uma cultura. Você não faça igual o dinheiro, só despejar o dinheiro e não conversar com a sua população, tá ligado? Por aqui. Fique de olho em mais vídeos no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada pela audiência e até a próxima. É isso, BBC News, gosto muito dos vídeos. Dá pra falar muito sobre os vídeos da BBC News e a gente falar mais sobre o conhecimento e política no mundo. Não esquece de se inscrever e curtir o canal deles se vocês curtirem o vídeo. Não esquece também de se curtir, comentar e compartilhar o meu vídeo aqui. Me ajuda muito. Se você puder e você quiser, se inscreva aqui no canal, me ajuda muito também. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!